É isso aí, galera. Vamos lá, né? Para mais uma aula de física. Hoje, física, né, com vocês, terceira série do ensino médio. Deixa eu colocar aqui um slide para a gente discutir sobre esse assunto. Bem, galera, o slide, ele já deixa bem claro, né, que o nosso assunto, ele refere-se à matemática básica, à eletricidade básica, né, e o tópico de hoje é resistência elétrica e as leis de Ohm, tá certo? Como o próprio nome já sugere, né, resistência quer dizer dificuldade ou oposição, tá bem? Vamos para um slide em que a gente pode perceber com muita clareza o que significa isso dentro de um fio condutor. Bem, como nós estudamos no conteúdo anterior, tem cabimento uma porra dessa. Boa tarde, Paula. Tá me ouvindo? Não tá ouvindo. Fiz até como vocês podem observar, eu fiz até uma simulação aqui. Tem esse foninho de ouvido embaixo. Você tem que clicar em cima dele, conectar. Senão, se você não conectar, você não me ouve e não consegue falar. E aí não dá para você participar. Paula, você está ouvindo? Paula, eu vou te dar uma alternativa. Você sai do ambiente e entra novamente, tá? Quando você entrar, vai aparecer um foninho de ouvido na parte esquerda inferior da sua tela. E aí você tem que clicar nele. Ele vai liberar o áudio para você ouvir e também, caso você queira, poder falar. Agora você está me ouvindo, né? Beleza. Boa tarde, então, Paula. É o seguinte, eu vou colocar aqui na tela um slide para a gente poder começar a nossa aula, né? Nossa reunião sobre o assunto que nós estamos falando. Nós estamos aqui, Paula, no assunto resistência elétrica e leis de Ohm, né? A física da terceira série do ensino médio, ela refere-se, em boa parte,
sobre a eletricidade, tá? A eletricidade, magnetismo e a física moderna. Para você entender o que seria essa resistência elétrica, eu vou colocar aqui uma imagem animada para ficar mais fácil a compreensão. Isso é mais ou menos assim. Lá no interior do fio condutor, que fio, professor? O fio de energia, o fio da tomada, a fiação interna da sua TV, a fiação interna do seu celular, a fiação do chuveiro, ou seja, onde tem um fio elétrico passando, lá no interior dele, você vai perceber esse movimento aqui, ó, né? Essas partículas em amarelo aqui representam os elétrons, tá? Então, dentro de um condutor elétrico, quando submetido a uma voltagem, você vai ter um movimento ordenado de cargas elétricas, tá? No caso, se esse condutor é sólido, as cargas elétricas em movimento são os elétrons. E é exatamente isso que acontece. O elétron, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? E o que que acontece dentro do condutor, dentro do fio? Porque o fio não é oco, então não tem um espaço vazio por onde o elétron vai passar. O fio, ele é uma parede maciça, tá? O que acontece é que o próprio material do fio, ele vai fazer o que a segunda animaçãozinha aqui está mostrando, ó. Vai dificultar o movimento ordenado dos elétrons. Então, o próprio material causa essa dificuldade de movimento. A essa característica de causar a dificuldade do movimento dos elétrons, nós damos o nome de resistência elétrica. E aí, o que que acontece com o condutor por causa da resistência elétrica? A resistência elétrica é a característica do condutor que vai transformar a energia elétrica em calor. Tá certo? Então, quando você usa o seu celular, depois de um certo tempo, ele está quente. Quando você usa a TV, depois de um certo tempo, está quente. Quando você usa uma lâmpada, depois de um certo intervalo de tempo, ela também vai estar quente. Tá? Todo dispositivo eletrônico tem resistência elétrica. Ou seja, todo dispositivo eletrônico tem a característica de converter a energia elétrica em calor. Tá? Por causa do que, professor? Por causa dessa oposição ao movimento ordenado das cargas elétricas. Tá? Para ficar mais fácil de entender, né, eu coloquei aqui um esquema, né, mostrando um condutor, uma lâmpada, que é um receptor, e um resistor. Tá? E a bateria. A bateria está gerando uma diferença de potencial. Eu quero só fazer uma observação com você. Nesse condutor aqui, as cargas elétricas elas vão e voltam dentro dele. Tá? Essa corrente aqui, ela é chamada de corrente alternada. É o que você encontra na tomada da sua casa. Já aqui na bateria, se você observar, a setinha, ela vai sempre, ela está indicando o movimento das cargas elétricas, ela vai sempre do polo negativo para o polo positivo. Tá? Os elétrons, portanto, eles fluem do polo negativo da bateria para o polo positivo. E nesse caso, o movimento ele não é alternado. Tá? Então, na bateria, nós não temos uma corrente alternada, nós temos uma corrente contínua. Enquanto na rede elétrica da nossa casa, nós temos uma corrente elétrica alternada. O elétron vai e volta. Na bateria, nas pilhas em geral, o elétron ele tem um movimento com sentido constante, único. Tá? Por isso, corrente contínua. O que acontece quando a energia elétrica passa pela lâmpada? A lâmpada ela produz, quer dizer, o resistor, aquele fiozinho enrolado da lâmpada, ele vai produzir calor. Inclusive, a gente usa uma palavrinha, né? Quando a lâmpada estraga, a gente fala que ela queimou. Por quê? Porque as primeiras lâmpadas tinham como filamento, como fiozinho aqui, o grafite. Aí o grafite, quando a corrente elétrica passava por ele, ele pegava fogo, ele queimava.
ele queimava até virar cinza. Quando ele terminava de virar cinza, ele apagava. E aí usava a expressão, a lâmpada queimou. E essa expressão fica até os dias de hoje. Então, quando o filamento ele para de funcionar, aí a gente usa a mesma expressão que usava quando era grafite, tá? E aqui eu coloquei mais duas animaçõezinhas, todas duas mostrando o mesmo efeito, tá? Porém, aqui tem um detalhe. Se o interruptor, né, que a gente chama de tomada, tiver desligado, ele fica aberto. Aí a corrente elétrica cessa. Se ele estiver ligado, ou seja, fecha o circuito, aí a corrente elétrica flui. É isso que acontece lá no interior do condutor, quando você quer ligar uma lâmpada. Para você ligar a lâmpada, você tem que fechar o circuito. E aí a corrente elétrica vai chegar na lâmpada, tá? Essa outra animaçãozinha que eu coloquei aqui é só para você ver mais ou menos como que funciona. A voltagem, ela empurra o elétron e a resistência, ela segura o elétron, tá? Então, a resistência é o quê? A oposição ao movimento ordenado das cargas elétricas. Essa animaçãozinha aqui, ela mostra com mais clareza o que realmente acontece lá dentro do condutor, quando ele está ligado na energia, ou seja, quando tem uma voltagem atuando sobre ele. A voltagem, como eu disse, vai fazer os elétrons, que são essas partículas aqui em azul, a entrarem em movimento, tá? E aí, como eu disse para você, o condutor, ele é maciço. O condutor é maciço. Porém, como ele é formado por ligações metálicas, de ligações de átomos, atômicas, né? Ele ainda tem espaços vagos, e o elétron vai passar por esses espaços vagos. E toda vez que ele colide com um espaço preenchido pelo núcleo de um átomo, por um próton, ele vai perder parte da sua energia. E essa energia vai se convertendo em calor. É por isso que vai ter o aquecimento do material. Tá certo? Então, dentro do condutor, se você pudesse ampliar como está passando energia, você veria basicamente o que essa animaçãozinha está mostrando. Os elétrons tentando se desviar da parte maciça do fio condutor, tá? E essa oposição que a parte maciça oferece é chamado de resistência elétrica. E agora nós vamos ver como que a gente calcula essa resistência elétrica. Eu deixei por escrito aqui, né? A resistência é uma característica elétrica dos materiais que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, essa oposição à condução da corrente elétrica é provocada principalmente pela dificuldade dos elétrons livres se movimentarem pela estrutura atômica dos materiais, como eu já havia dito, né? Um detalhe importante que eu não mencionei, mas eu disse que no tópico de hoje nós abordaríamos a resistência elétrica e as leis de Ohm. George Simon Ohm foi um estudioso que percebeu essa característica dos materiais em dificultarem o movimento das cargas elétricas. Em homenagem ao George Simon Ohm, a unidade de medida de resistência é o Ohm, OHM. E o símbolo matemático para essa unidade de medida é uma ferradura. Essa ferradura, que também lembra um calcanhar, né? Ela é uma letra grega, o ômega, tá? Porém, toda vez que a gente vai ler, a gente lê em ohms, tá? Por exemplo, uma resistência de 10 ferradurinhas são 10 ohms. O símbolo dessa grandeza é a letrinha R, R de resistência, tá? Aqui pode, às vezes, quando tem resistência, pode aparecer uma linha quebrada, né? Ou pode aparecer também um quadradinho. Por exemplo, vamos supor que lá num circuito venha o seguinte esquema. Um retângulo e o condutor. Isso aqui também representa
a resistência elétrica. Ou seja, isso aqui indica que talvez está ocorrendo a oposição ao movimento ordenado das cargas elétricas, tá? Então, R, toda vez que aparecer num circuito a letrinha R, é porque esse circuito tem resistência elétrica, ou seja, ele converte parte da energia elétrica em calor. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o seguinte, vamos supor que você comprou um celular novo, e aí ele tem lá 5.000 mAh de bateria. Você usou. Parte da energia que estava armazenada lá na bateria, você usou para realizar as atividades que você queria. Para um jogo, para uma mensagem, para um vídeo, tá? Para ouvir uma música. Porém, uma parte simplesmente desperdiça. Essa é chamada de energia residual, é o lixo, tá? Você, inclusive, você vai pagar para a empresa que fornece energia, né, para carregar o celular, porém, você não vai estar usando, tá? Essa é a energia residual. Tem como nos livrar dela? Só se o seu celular tiver fiação de ouro, porque o ouro é o condutor elétrico que menos dissipa energia sob forma de calor. Inclusive, pessoas, quando muito ricas, elas fazem encomendas de celulares e pedem para fazer fiação a ouro, né? Por quê? Porque a bateria vai ter uma duração muito mais prolongada do que teria. Quais são as características que vai definir a resistência do material, do condutor? O material que ele é feito, por exemplo, o fio, a fiação da nossa casa é feita de cobre, porque é um material que tem uma resistência baixa. Porém, o fio da lâmpada, ele já não é de cobre. Ele é um filamento de um metal chamado tungstênio. Por quê? Porque ele tem a capacidade de converter mais energia elétrica em calor do que o cobre. Aí a lâmpada vai esquentar e o fato dela do fiozinho estar muito quente faz com que ele emita luz, né? Então, o material com que é feito o meu condutor determina a resistência. Só o material? Não. O comprimento dele. Seria mais ou menos assim. Se você vai percorrer 1 metro no meio de uma multidão, você tem uma dificuldade. Se você vai percorrer 100 metros no meio de uma multidão, sua dificuldade ficou 100 vezes maior. Se você vai percorrer 1.000 metros no meio de uma multidão, a sua dificuldade ficou 1.000 vezes maior, porque é mais difícil, porque está mais longe. Então, o comprimento é outro fator que está ligado de forma direta à resistência. Outro fator que determina a resistência, a área de secção do fio. Esse aqui é um ponto importante. Por quê? Porque as pessoas vão fazer uma casa e as coisas vão ficando com um valor mais elevado e elas pensam assim, eu tenho que economizar. E a última parte que faz na casa é justamente a fiação elétrica. E seria o ponto onde você deveria investir muito. Por quê? Porque quando o fio é grosso, ele gasta menos energia, ele dissipa menos energia na forma de calor. E quando o fio é fino, ele dissipa mais energia na forma de calor. E como a pessoa já gastou muito na construção da casa, aí ele quer economizar e vai economizar no lugar mais errado que tem, que é na fiação, que é uma coisa que vai ficar ali 10, 15, 20, 30 anos. Tá? E é por isso que, às vezes, você compara a energia que está gastando na sua casa com a energia de uma pessoa conhecida e você fala, poxa vida, na minha casa está gastando demais. Hoje mesmo, no primeiro horário, em matemática, falamos sobre custo de energia e uma aluna falou assim, Paula, na minha casa está gastando, em média, R$300. Aí eu fiquei de queixo caído, né? Eu já gastei até mais de R$300. Mas, esse mês mesmo, eu gastei R$180 de energia aqui na minha casa. E aí eu pensei justamente nisso, deve ser problema na fiação. Essa pessoa falou que gasta R$300, R$400 todo mês, né? E pode ser um problema na fiação. Um fio muito fino, vai dissipar muita energia e o custo vai ficar caro. Tá? Outra coisa que faz gastar mais energia, também a temperatura. Quanto mais quente está o dia, mais vai gastar energia, infelizmente. Tá? Então, aqui nós temos alguns fatores que determinam a resistência elétrica de um fio condutor. O material que ele é feito, claro, se eu pudesse fazer toda a instalação da minha casa e você pudesse da sua, de ouro, seria bem melhor, porque gastaria menos energia. Mas pelo custo, é inviável. O comprimento e a área são 3 fatores próprios do fio condutor
e a temperatura, que é um fator do ambiente. Esses 4 fatores juntos vão determinar o quanto de energia elétrica vai ser dissipada pela resistência desse condutor. Então, tá aqui, ó, os condutores que permitem um grande fluxo de carga com uma pequena tensão externa têm valores de resistências baixas, enquanto os isolantes têm valores elevados de resistência. Também, quanto maior o caminho que a carga tem ao percorrer o valor da resistência, ao passo que quanto maior a área, menor a resistência. Tudo aquilo que eu já falei, né? Novamente, o que eu já falei, à medida que aumenta a temperatura, a maioria dos condutores aumenta o movimento das partículas de sua estrutura molecular, fazendo com que aumente a dificuldade de deslocamento dos portadores livres, né, dos elétrons livres que se movimentam, o que aumenta o valor da resistência. A uma temperatura fixa de 20 graus Celsius, a resistência está relacionada a outros 3 fatores, e eu faço esse cálculo, tá, utilizando as leis de Ohm. Tá? Como eu disse a você, George Simon Ohm, ele percebeu que é possível determinar a dificuldade que um resistor oferece para a passagem dos elétrons. E ele percebeu isso e o fez de 2 formas diferentes. Tá? Primeira lei de Ohm. Vamos ver como que ele... Inclusive, aqui tem uma analogia, uma comparação. Ó, uma analogia para o circuito elétrico simples. É um sistema constituído de uma mangueira com água conectada a uma válvula de pressão. A ausência de pressão resulta em um sistema sem movimentação de água. Da mesma forma, a ausência de uma tensão em um circuito elétrico não fará circular nenhuma corrente elétrica. Como eu disse a você, nós só teremos o movimento de carga elétrica se houver uma voltagem, né? Essa voltagem é chamada de diferença de potencial. Sem essa diferença de potencial, sem essa voltagem, sem essa tensão elétrica, não tem movimento ordenado das cargas elétricas. A corrente é uma reação à tensão aplicada. Portanto, quanto maior a tensão, no mesmo circuito, resultará em uma corrente elétrica maior. O George Simon Ohm, ele percebeu justamente o seguinte: se eu tenho uma tensão U, eu vou ter uma corrente elétrica I. Se eu dobrar essa tensão para 2 vezes U, eu vou dobrar a corrente para 3 vezes I. Se eu quadruplicar, se eu dobrar aqui, né? Se eu triplicar a voltagem para 3 vezes U, eu vou triplicar também a minha corrente para 3 vezes I. Se eu quadruplicar a minha voltagem para 4 vezes U, a minha corrente também vai quadruplicar para 4 vezes I. Note o seguinte: dobrei a voltagem, dobra a corrente. Tripliquei a voltagem, triplica a corrente. Quadrupliquei a voltagem, quadruplica a corrente. E todos os resultados continuam: U sobre I, U sobre I, U sobre I e U sobre I. Por isso, a relação U dividido por I é chamado de R, ou seja, resistência. Foi isso que o George Simon Ohm percebeu e que recebeu o nome de primeira lei de Ohm, que se você pegar a voltagem e dividir pela corrente elétrica, você vai encontrar sempre o mesmo valor. A esse valor deu-se o nome de resistência elétrica do condutor. Tá? Então, eu posso escrever essa fórmula, U dividido por I igual a R, de 3 formas diferentes. Uma delas já está aqui, U dividido por I igual a R. A segunda forma, o I está dividindo, passa multiplicando em forma de fração. U igual a R vezes I. E, por fim, o R está multiplicando, passa dividindo. O que nos dá essa outra expressãozinha que eu coloquei aqui no slide, né? I de intensidade de corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. Ou a tensão é igual a resistência vezes a corrente, e a tensão dividida pela corrente é igual a resistência. São 3 formas diferentes da gente fazer esse cálculo. Detalhe, aqui eu chamei de U, né? A diferença de potencial. Aqui no slide eu coloquei E. É a mesma coisa, tá? U, E,
Esse I aqui é chamado de força eletromotriz. Também é a mesma coisa, é voltagem. Deixa eu apagar aqui a tela. Aqui tem uma regrinha para você memorizar. Essa fórmula, né? Ela é chamada de triângulo do rei. R, E, I. Então, eu tenho que E é igual a R vezes I, R é igual a E dividido por I, e I é igual a E dividido por R. Como que eu faço? Está explicando aqui, ó. Se eu quero calcular a intensidade de corrente elétrica, eu coloco a mãozinha sobre o I. Então, fica E sobre R. I igual a E sobre R. Se eu quero calcular o E, que é a minha força eletromotriz ou voltagem, eu simplesmente coloco a mãozinha sobre o E, fica RI, ou R vezes I. E se eu quero calcular o R, que é a resistência, o E fica sobre o I. Então, no triângulo do rei, R é E sobre I, E é R vezes I, e I é E sobre R. Tá? Isso é só um macete para facilitar o cálculo, né? Porque fica aquela dúvida, quando eu vou multiplicar, quando eu vou dividir? E aí o triângulo do rei nos permite fazer esse cálculo com mais facilidade. Tem um exemplo aqui, eu não vou fazer esse exemplo, não. Porque o tempo está curtinho. Bem, vou fazer somente esse exemplo aqui, para você ver como é que é o cálculo. Tá? Tá assim, qual o valor da corrente? Inclusive, não dá tempo mais, né? Infelizmente, não dá tempo mais, Paula. O horário acabou e aí a gente continua na próxima aula. Tá certo? Tem que fazer a tarefa hoje, professor? Não, não tem que fazer a tarefa. Nós vamos fazendo as tarefas juntos. Tá bem? Aí, teve a aula, fez a tarefa, tira a fotinha e envia para confirmar. Certo, Paula? Certo. Não, então tá bom. Tchauzinho. O horário venceu, já passou um minuto. Tchau.